Muito se fala em hiperatividade, mas o que é importante saber é que nem toda criança que é agitada, animada, que brinca, pula, é hiperativa. Apesar dos avanços nos estudos sobre esta área, ainda há muitas dúvidas sobre este assunto. Alguns pais ficam até mesmo assustados ao observar qualquer tipo de alteração no comportamento dos filhos. Quando a gente fala em alteração de comportamento, a gente lembra muito uma criança danada ou uma criança muito quieta, né? A criança danada, ela é tida muito como uma criança hiperativa, uma criança que não para, uma criança inquieta, que não para nem para comer. Mas a gente deve lembrar que nem sempre a hiperatividade é decorrente dessa criança danada. Muitas vezes essa criança que é tida como danada é uma criança que não tem disciplina, que não tem limite, né? Então os pais devem estar observando, eu dou limite para a criança, né? Tem disciplina, mas mesmo assim ela tem dificuldade em parar sentada, ela não come direito porque ela não consegue ficar muito tempo na mesa, ela não para assistir um filme por mais que ela goste, ela não para. Hoje a gente vive num mundo muito globalizado e eu sempre digo que a criança ela já tem tudo pronto, né? Então a ausência familiar no ambiente doméstico também possibilita essa hiperatividade entre aspas. Não pode ser confundido com a hiperatividade mesmo, porque essa hiperatividade, entre aspas, muitas vezes é a ausência de limite, né? A ausência de dizer o que fazer, a ausência de rotina, que isso deixa a criança ansiosa, é muito confundido também com ansiedade, né? Então a gente tem que estar levando, os pais têm que estar verificando. Então, quais são os pontos chaves, né? É uma criança que tem dificuldade em dormir, também porque ela se bate muito, é uma criança que ela deita no lado do travesseiro ou ela cai muito da cama, ela não consegue parar. Uma atividade simples, às vezes, para ela fazer, ela não consegue. Então, ela tem muita dificuldade de se concentrar, tem muita dificuldade de autocontrolar. Se ela tem vontade de chutar, ela vai chutar, ela não tem controle. Então, isso observa-se numa idade bem menor, né? 2 anos de idade, a criança começa a ser inquieta. Quando o bebê é uma criança agitada, também não dorme, chora demais. Então, tem que estar verificando com o neuropediatra, com o pediatra, com o psicólogo, que é um profissional também capacitado para isso. E a pedagogia trabalha com as questões pedagógicas mesmo. O que esse comportamento está causando na aprendizagem dessa criança? Por que ela não está aprendendo, né? Então, é desse fator, desse comportamento, e aí vai estar mandando também para outros profissionais, para verificar se é hiperatividade ou não é, ou outro transtorno mesmo. Outro detalhe é que o excesso de estímulos que uma criança recebe pode deixá-la mais ansiosa, mais agitada. Existem estudos que comprovam que o excesso de estímulos pode levar a criança a se cansar mais rápido de uma atividade. Ela fica tão ansiosa que quer cada vez mais e mais novidades. A literatura já fala sobre isso, né? Hoje tem se estudado dentro da área da psicopedagogia, na área da neurologia também. A criança está informatizada, mas ela não deixou de ser criança. Ela continua ainda com as mesmas necessidades de uma criança que não tem tanta informação. Então, o que a gente percebe na área escolar? Muitas crianças que têm acesso demasiado, sem limite da informática, elas não têm uma socialização dita normal, porque ela não sabe interagir com os pares. Ela está muito focada nela e numa máquina, e quando é o tempo dela agir com outra pessoa, ela não sabe nem como brincar. Então, hoje a gente percebe que a criança já não brinca mais. Então, isso obviamente vai interferir tanto na adolescência quanto na vida adulta. É importante frisar ainda que antes de fazer qualquer diagnóstico em relação à hiperatividade, é necessário fazer um estudo. Este estudo não pode ser feito de forma isolada. É necessário todo um conjunto de profissionais. Desde o professor, por exemplo, que observa o comportamento da criança na escola, até mesmo um psicólogo ou um psicopedagogo. E é importante também a observação na escola. Os professores são os melhores profissionais para estar verificando o que tem de que não está legal, que não está normal, que foge do controle um pouco, porque é junto da escola, né, com mais crianças ditas normais, que os professores vão perceber e vão passar a queixa para os pais. Mas a gente sempre relembra, não pode ser confundido com
uma criança indisciplinada, porque é muito confundido, né? E nem também com a questão do ambiente, porque se eu tenho um ambiente muito motivador, se todo mundo fala muito alto, ninguém para, a criança também tem esse comportamento. Agora, na escola, que já tem um ambiente não tão calmo, mas tem momentos que a criança precisa parar, e ela muitas vezes não consegue, e não é porque ela não quer. Muitas vezes os pais falam, ela não quer, ela é preguiçosa. Não é, ela não controla. Então a gente chama isso também de uma disfunção cerebral, né? Porque atinge realmente as áreas do cérebro. Então precisa de uma avaliação com os profissionais adequados, precisa de um neurologista, precisa de um psicopedagogo para ver quais as áreas que são atingidas na escola, né? Para até estar diagnosticando a questão da dificuldade de aprendizagem também.